Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Eu primeiro gostaria de registrar que ontem nós vivemos aqui no Senado Federal um dia atípico. Um dia que todos nós acordamos com uma notícia triste e o desfecho se deu ainda no dia de ontem, já durante a noite. E por conta desses episódios, desses fatos, eu não tive a possibilidade de apresentar no dia de hoje, senhor presidente, não tive condições de apresentar o relatório que gostaria de ter apresentado. Eu já estou trabalhando no relatório há algum tempo, mas nesses últimos dias de forma quase que exclusiva. E no dia de ontem, infelizmente, eu tive que delegar a terceiros atribuições que seriam minhas pessoais. Portanto, o relatório não está exatamente do jeito que eu gostaria que estivesse. Mas não vejo nisso nenhum prejuízo, visto que o nosso objetivo e o nosso acerto, senador, nós acertamos, Vossa Excelência, eu, nosso vice-presidente, senador Donizete, e os demais membros, que o relatório seria apresentado hoje e, a partir de hoje, ele estaria aberto a sugestões, através de um pedido de vistas coletivos. Porque, regimentalmente, o relatório de uma CPI, quando é apresentado, ele não comporta sequer emendas. Portanto, os senadores que deliberarão sobre o seu conteúdo deverão, obrigatoriamente, que aprová-lo ou rejeitá-lo. Eu não considero que seja o caso da nossa CPI. Portanto, uma CPI que nós procuramos desenvolver dentro do entendimento, não é, senador Donizete? E procurar contemplar, mesmo que dentro das divergências, mas naquilo que possível contemplar todas as visões. Então, eu vou ler o relatório, que já está publicado a partir de agora, e estou aberta às sugestões de todos os membros da CPI. Aberto. Não é? Agora, seria interessante que nós estipulássemos um prazo para as sugestões chegarem, para que eu pudesse também ter um período de concertação com o próprio texto final. Né? Então, eu acho que o ideal seria até quarta-feira de manhã cedo, mais tardar, para que eu possa ter a quarta-feira o dia todo, para fazer as modificações, ou até terça-feira, final do dia, para que quarta-feira pudesse analisar e contemplar ou não, dependendo do caso, as sugestões, e quinta-feira aí sim apresentaríamos, se tudo der certo, um texto consensual aberto, amplo, para a votação. Senadora Vanessa, nossa relatora, coaduno e concordo com Vossa Excelência com relação à leitura hoje do relatório e à quarta-feira da semana seguinte, até quarta-feira da semana seguinte, para que os membros da CPI façam, então, as suas sugestões e, na quinta-feira, então, nós colocaremos, na próxima quinta-feira, nós colocaremos o relatório em votação. Então, vamos à leitura, senhor presidente. Contextualização. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar possíveis manipulações de julgamentos no âmbito do Conselho de Administração de Recursos Fiscais CARF, CPI do CARF, foi criada por meio do requerimento 407/2015, Senado Federal, autoria do senador Ataídes. O CARF, por sua vez, foi criado pela medida provisória 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, e instalado em 19 de fevereiro de 2009, por meio da Portaria 41, de 17 de fevereiro de 2009, do Ministro da Fazenda. Ele resultou da unificação do primeiro, segundo e terceiro Conselhos de Contribuintes, bem como da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciando-se em órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com competência para julgar recursos de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A ideia da unificação foi proporcionar maior racionalidade administrativa, redução de recursos operacionais e melhor aproveitamento de alocação dos recursos, considerando que os 3 conselhos tinham a mesma natureza e finalidade, porém, estruturas administrativas distintas, com sobreposição de tarefas e fluxo de trabalho. Segundo se tem notícia, atualmente, o CARF possui 3 seções, compostas por 4 câmaras cada seção. Estas integradas por turmas ordinárias e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Cada uma é composta por 8 conselheiros, sendo metade deles representantes dos contribuintes e metade representantes da Fazenda Nacional. Esse órgão, que tem suas origens históricas ainda no início do século XX, sempre teve prestigiada e reconhecida a sua competência técnica, contando em seus quadros com profissionais habilitados. Entretanto, infelizmente, foi o palco do cometimento de atos diversos de corrupção, perpetrada por agentes públicos e privados, além de grandes corporações, em detrimento do fisco e, por conseguinte, dos contribuintes brasileiros. Há a suspeita, conforme o requerimento de criação da CPI, de que julgamentos realizados no âmbito do CARF foram manipulados para, em descompasso com a lei, anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos cobrados, resultando em sonegação fiscal de ordem de até 19 bilhões de reais. Tudo isso foi descoberto com a deflagração da chamada Operação Zelotes, levada a cabo pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, com as devidas autorizações, da Justiça Federal. Efetivamente, existem indícios de irregularidades no julgamento de 74 processos envolvendo dívidas de bancos, montadoras de automóveis, siderúrgicas e outros grandes devedores, o que consistiria na maior fraude tributária já descoberta no país. Conforme divulgado pela imprensa, o prejuízo do erário já verificado seria em torno de 6 bilhões de reais. Segundo se tem notícia, os agentes privados devedores de tributos teriam cooptado conselheiros do CARF para obter decisões do Conselho que implicassem redução e exclusão de valores devidos ao fisco. Essas condutas, uma vez comprovadas, configuram, em tese, os seguintes delitos: advocacia administrativa fazendária, e aí em todos eu cito a legislação, que aqui não vou fazer a leitura: sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva e ou concussão, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, associação criminosa, dentre vários outros crimes gravíssimos, cuja reprovabilidade se mostra tão maior quanto vultuosos são os valores que deixaram de vir aos cofres públicos por conta da atuação do grupo. De acordo com Marcelo Nascimento Araújo, secretário executivo do Conselho, em resposta à mensagem eletrônica encaminhada por essa relatoria, entre aspas, na data da deflagração da Operação Zelotes, momento em que o CARF tomou conhecimento da operação em virtude da busca e apreensão dos documentos e computadores em sua sede, foram suspensas as sessões de julgamentos que ocorriam naquela data, bem assim as sessões de julgamento programadas até a presente data, ou seja, desde a deflagração da Operação Zelotes, o CARF não voltou a realizar sessões de julgamento e, portanto, não julgou nenhum processo nenhum processo desde então.
Ressalte-se, contudo, que os processos que já encontravam julgados anteriormente à deflagração da Operação Zelotes e cujas decisões acórdãos ainda não tinham sido formalizados, foram priorizados e tiveram os acordos formalizados, totalizando 1.440 processos no período de março a outubro de 2015, no valor total de aproximadamente 34 bilhões de reais. Além disso, foram priorizados os exames as admissibilidades de recursos especiais de divergências que se encontravam pendentes de apreciação. Entre março e outubro de 2015, foram analisados 5.184 processos no valor de 46 bilhões aproximadamente. Eu também não estou lendo os números exatos que aqui estão expressos. Em média, considerando-se os últimos 4 anos, o CARF julgou em torno de 37 bilhões ano. Logo, estima-se que o CARF deixou de julgar em torno de 25 bilhões, correspondente aos meses de março a outubro de 2015. Destaque-se, porém, que nem todo o valor julgado resulta em arrecadação, pois o recurso pode ser provido em parte ou improvido. Os providos... Bom dia, senador Otto. Os providos em parte e os improvidos ainda podem ser objeto de novo recurso no próprio CARF. E, ao fim da esfera administrativa, o contribuinte ainda pode recorrer ao Poder Judiciário. Assim, pode-se falar, no máximo, que a expectativa de arrecadação em torno dos valores de processos que tiveram os recursos providos em parte ou improvidos, o que tem representado em torno de 55% dos créditos em discussão dos processos julgados, fecha-se aspas. Para se ter uma ideia, os valores possivelmente suprimidos ao fisco são o triplo das perdas estimadas do Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, com atos de corrupção de alguns de seus agentes. Curiosamente, porém, a grande mídia, e aí eu repito muito do que foi o nosso plano de trabalho, parece ter esquecido os desvios do CARF. Talvez porque entre os suspeitos pela prática dos atos criminosos estariam grandes corporações, inclusive do sistema financeiro. Com isso, tornou-se ainda mais importante a atuação do Senado Federal na investigação de tais fatos, logicamente, de forma complementar, como fizemos, à investigação já existente do Ministério Público Federal e Polícia Federal. Senador Otto, Vossa Excelência, nós temos disponibilizado, se Vossa Excelência quiser abrir o computador, pode acompanhar perfeitamente. Na qualidade de relatora, buscamos estruturar a investigação e os trabalhos de forma mais racional possível, aproveitando os dados já colhidos na investigação existente e procurando evitar sobreposição de atos e, principalmente, de forma a que concluíssemos pelas alterações do ordenamento jurídico que certamente serão necessárias a fim de evitar que atos tão ignóbeis se repitam. Os documentos fruto da Operação Zelotes, apresentados pela Polícia Federal, revelaram fortes evidências de um esquema de corrupção envolvendo empresas de diversas matizes com um aspecto em comum. Todas são de grande porte. Aliás, aqui a gente poderia até transcrever para dar um simbolismo maior a essa nossa afirmação, algumas degravações das quais tivemos acesso e que eles próprios dizem isso, que lá não tem processo de pequeno não, o bagrinho não tem vez, só é grande, não é? A operação Zelotes foi deflagrada em março, tendo como principais atores da investigação o procurador da República Federico de Carvalho Paiva e o delegado federal Marlon Oliveira Cajado dos Santos. Iniciou-se por denúncia anônima que teria informado um esquema de fraudes no CARF. Todavia, antes de iniciar-se a operação, já havia apurações que indicavam o prejuízo ao erário por condutas fraudulentas no âmbito do Conselho. Por esse motivo, a Polícia Federal concentrou suas atividades no ano de 2013 em movimentações financeiras atípicas por parte dos servidores e suas consultorias. Como resultado, mais de 60 milhões, incluindo saques e depósitos em espécies, foram identificados. 60 milhões de reais.
Após a análise preliminar das movimentações atípicas, procedeu-se à quebra dos sigilos fiscais e bancários de pessoas jurídicas e físicas que poderiam estar envolvidas no esquema. Verificam-se, então, cerca de 160 mil transações financeiras no período de 2005 a 2013, que somadas alcançavam em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Todas essas verificações são anteriores à Operação Zelotes, que, por seu turno, cogitou números mais expressivos, resultantes de crimes contra a fazenda pública. Como dito, a suspeita de que as manipulações de julgamento dos recursos fiscais representariam um prejuízo aos cofres públicos em razão de sonegação de até ou de aproximadamente 19 bilhões de reais. Item 1.1, resumo da documentação enviada. Aqui a gente vai ter que fazer uma complementação. A investigação foi instaurada por força de denúncia anônima, em que dava conta da prática de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF, por parte de José Ricardo da Silva, que aqui esteve por 2 oportunidades, 2 vezes, e nenhuma das duas, na última vez, veio na condição de detido, né, preso, nenhuma das vezes falou, se negou a colaborar com a investigação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, no âmbito do CARF, por parte de José Ricardo da Silva, sua irmã Evanice Canário da Silva, Adriana Oliveira e Ribeiro, Flávio Rogério da Silva, que é irmão de José Ricardo, José Celso Freire da Silva e Valmar Fonseca de Menezes. José Ricardo seria um dos líderes do esquema de propina, com a distribuição de dinheiro sujo, sendo feita por meio de suas empresas, SGR, Consultoria Empresarial, e JR Silva Advogados e Associados. Dessa última empresa é sócia Adriana Oliveira e Ribeiro, que foi estagiária de José Ricardo e chegou a ser conselheira do CARF. Segundo diligências da Polícia Federal, essa empresa tem como sede endereço residencial. Já a SGR tem como sede o endereço residencial de Evanice. Outras empresas que participaram do esquema seriam a Agropecuária Terra Fértil, Marcondes e Maltoni Empreendimentos e Diplomacia Corporativa e Planeja Participações. Na denúncia anônima, relata-se ainda o envolvimento de pelo menos 2 conselheiros fazendários, quais sejam Valmar Fonseca de Menezes e Jorge Celso Freire da Silva. Dentre as empresas que teriam pago propinas para livrar-se de autuações fiscais, são citadas no relatório inicial da Polícia Federal a Mitsubishi Motors Company do Brasil, MMC, a RBS, afiliada da Rede Globo, no Rio Grande do Sul, JBS, Caoa, Cimento Penha, Gerdau e Anfávia. Paulo Roberto Cortez, ex-conselheiro do CARF, representante da Fazenda e também dos contribuintes, e que, segundo Malman, foi o verdadeiro autor da denúncia anônima. Moveu ação trabalhista contra a JR Silva Advogados Associados, alegando não ter recebido por serviços prestados. Há a suspeita de que esses recursos seriam decorrentes de propina. Aí, remetemos à folha 167. Metodologia. Item 2. 2.1. Delimitação do objeto da investigação. Além das informações constantes do requerimento de criação dessa CPI, foi necessário delimitar espacial e temporalmente o objeto da investigação, até mesmo para que fosse possível concretizar o requisito do fato determinado, exigido pelo artigo 3º, pelo parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Nesse sentido, são sempre citadas pela precisão as lições de Pontes de Miranda para quem fato determinado é aquele que cumpre os seguintes requisitos. Aí eu cito os requisitos no plano da existência, no plano da legalidade, no plano da topografia, do tempo e da quantitatividade. No caso sob exame, a definição dos planos da existência, a legalidade do local e da quantidade já estavam desde o início suficientemente verificados, como vimos no item anterior. Faltava apenas a delimitação temporal. Sugerimos que o marco inicial da apuração fosse fixado no ano de 2005, momento em que coincide com a delimitação da Operação Zelotes.
passamos hora em diante a detalhar a estratégia investigativa desta relatoria. Item 2.2. Da estratégia de investigação adotada. Foi proposto ao plenário da Comissão Parlamentar de Investigação em 2 pilares, sempre por meio de definição clara das linhas a serem adotadas, a fim de trazer racionalidade aos trabalhos, quais sejam compartilhamento de informações e busca de eficiência das apurações, prioridade na investigação dos grupos e corporações beneficiárias. Expliquemos. Em primeiro lugar, era preciso evitar o retrabalho. Se já existia uma investigação em curso, que nós buscássemos obter informações lá coletadas, de modo a podermos otimizar os trabalhos da comissão. Não deveríamos ficar aqui ouvindo as mesmas pessoas ou analisando os mesmos documentos já objeto de investigação que ocorre nas instâncias judiciais. O papel da CPI, do Senado, tem de ser altivo e proativo, usando dos poderes de investigação próprios de autoridade judicial que nos são conferidos pelo artigo 58 da Constituição para produzir provas que, inclusive, sejam úteis ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. 2.3. Das linhas de investigações seguidas. A linha primeira, as empresas beneficiárias. A linha segunda, os agentes corruptos. A linha terceira, os intermediários. Eu não preciso ler, eu estou pulando, senhor presidente, porque é apenas a explicação. Os intermediários dos atos de corrupção. A metodologia sugerida para a seleção dos casos analisados pela CPI baseou-se nos seguintes critérios: relevância dos valores em jogo, representatividade do caso para esclarecimento do esquema, existência de prévia abertura de inquéritos e ou outros procedimentos investigatórios para apurar o caso. E aqui eu quero dar um testemunho como nós tentamos, sobretudo o nosso presidente, muito, inclusive, montar uma equipe para que abríssemos novos casos dentro das possibilidades de haver fraude e ações criminosas, de abrirmos outros casos para além daqueles que já vinham sendo analisados pela Polícia Federal e Ministério Público. Tentamos formar uma equipe, ter um espaço físico aqui no Senado Federal, mas encontramos muita dificuldade para isso, não é, presidente? Muita dificuldade. A gente teve uma carência, que é o que falta também a gente colocar aqui, relatar quais os problemas e as limitações que a CPI, eu estou sugerindo, e nós vamos fazer, colocar os problemas e as limitações que as CPIs estão enfrentando, sobretudo nos últimos tempos. Eu acho que nos cabe uma análise, porque hoje é voz corrente, tem sido tema de muita discussão nacional, inclusive, senador Otto, o problema que vivem as CPIs. A CPI fracassou. Não, é porque o que ocorre hoje a gente tem uma realidade que se difere muito de uma realidade de 15 anos atrás, por exemplo. Há 15 anos, uma CPI iniciava uma investigação, quebrava sigilo fiscal, quebrava sigilo telefônico e analisava dados crus. Hoje não. No geral, hoje as CPIs elas são fruto de investigações já procedidas, seja pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal. Então, quando a gente quebra sigilo aqui, o que a gente recebe são documentos, são compartilhamento de documentos já à disposição e estudado tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Federal. Então, nos cabe, eu acho que seria interessante que nesse nosso relatório fizéssemos aqui uma análise das dificuldades. Pois não, senador.